sétimo ano, tudo bom com vocês? Estamos chegando aqui para mais uma aula de redação dessa semana. E, gente, desculpa se vocês ouvirem algum barulho aí na gravação, é por causa que tá tendo uma obra aqui na escola, tá bom? Mas eu acho que não vai te atrapalhar, só concentra na minha voz, tá bom? Mas já vou avisando aí, desculpa aí qualquer coisa. E aí, gente, eu deixei para vocês então a atividade da página 110 até a página 115 e a gente falou sobre mitos, mitologias. A gente viu que são narrativas criadas com o intuito de responder alguns questionamentos, coisas que eles não tinham como buscar respostas científicas. Então eles criavam essas narrativas. A gente vê que tem figuras de deuses, de heróis, de divindades. A gente vê alguns tipos de mitologia, enfim, isso tudo que a gente viu na aula passada. E aí, então, vamos corrigir, só avisando também que na aula de hoje nós vamos fazer ela em duas partes, tá bom? A primeira parte é a correção da atividade que eu deixei para vocês na aula passada. E a segunda parte é que a gente vai continuar falando sobre a mitologia. Vamos falar um pouco sobre os elementos da narrativa, tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte, que é a correção. Vamos lá. Então, você vê que da página 110 até a página 113, você tem um texto, um mito, né? E o nome desse mito é O Leão de Nemeia. Esse mito é protagonizado pelo semideus Hércules, tá bom? Que ele é filho de Zeus com uma humana. Então, você tem aí Hércules, o Leão de Nemeia. E aí você já leu esse texto, a gente obviamente não vai ler. E da página 114 até a 115 tem as perguntas sobre esse texto. Então vamos lá. Vamos começar aí pela segunda questão, tá bom? A primeira questão a gente não vai fazer aqui, vamos fazer a segunda. No texto lido, Hércules precisava executar uma tarefa. Letra A pergunta: que tarefa é essa que o Hércules precisava executar de acordo com o texto? E a resposta seria que a tarefa dele era matar o leão de Nemeia. Ok? Essa é a resposta. Letra B. Para atingir seu objetivo, Hércules percorre dias e dias até chegar à caverna do leão. Quem o guiou nessa caçada? Quem foi que guiou Hércules até a caverna do leão? Resposta seria um informante, tá bom? Um informante foi o guia dele. Letra C. Para tentar vencer o leão, só lembrando, gente, eu vou falando a resposta e você vai dando pausa no vídeo para fazer essa correção aí, tá? Letra C. Para tentar vencer o leão, Hércules teve que pensar em uma estratégia. Identifique no texto qual foi essa estratégia e copie. Então você vai aí copiar, você vai marcar, ver no texto e copiar o trecho, né, em que ele usou a estratégia. E o trecho que você usou certamente foi esse aqui que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Lembrando-se de que o covil do monstro tinha duas saídas, rolou uma pedra e fechou a saída que ficaria às suas costas. Assim, o leão não o surpreenderia por trás. Então tá aí o trecho em que diz qual estratégia ele usou. Letra D. Essa estratégia permitiu que ele atingisse seu objetivo? Explique. Então, essa estratégia, sim. Essa estratégia permitiu com que ele alcançasse seu objetivo, sim. Explicação, aí a minha está diferente da sua, mas se você colocou mais ou menos isso, ó, que após lutar bravamente com o leão, Hércules conseguiu matá-lo. Então pode ter sido parecida com a minha. Letra E. Para superar essa prova, que virtudes Hércules demonstrou ter? E aí a resposta seria, você pode ter colocado diferente, mas poderia ser coragem, demonstrou que ele tinha bastante força, que ele tinha determinação. Você pode ter colocado outras qualidades aí. Terceira, página 115. O leão é um elemento simbólico e pode representar o lado instintivo do ser humano. Assim, ao matar o leão, o que o herói superou?
Então, não, é só para comentar essa questão, não sei se vocês já ouviram aquela expressão, a cada dia mata um leão, ou todo dia temos que matar um leão. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas essa expressão é falada quando a gente supera algum desafio, né? Então, que todo dia a gente mata um leão significa que todo dia a gente supera um desafio. E é daí que vem essa expressão, desse mito do Hércules. Então, vamos ver aí. Quando Hércules mata o leão, o que o próprio Hércules supera? Além de literalmente matar um leão, também simbolicamente pode-se dizer que ele superou um desafio. Então, a resposta poderia ser que ele conseguiu controlar e conter os seus próprios instintos, né? Dessa forma, quando o herói dominou os seus instintos, matou o leão, ele venceu todos os seus próprios desafios, ok? A quarta e a quinta questão não precisa a gente fazer, tá bom? Quer dizer, você pode fazer, só que eu não tenho como corrigir, já que a resposta é pessoal. Inclusive, a quinta questão que eu falei de matar um leão por dia, né? Que eu acabei falando para vocês, que matar um leão por dia significa que a gente vence os nossos desafios. Não sei se você colocou isso aí no texto, tá bom? Sexta, leia o trecho a seguir e observe as pontuações e destaque e explique o que elas indicam. Então, no trecho, você tem aí em destaque duas pontuações. O 2 pontos, logo na primeira frase, quando ele fala, com certeza julgou o louco e concluiu a seguir, 2 pontos. Primeira pontuação marcada. A outra pontuação é esse travessão, né? Boa sorte, se o senhor, tarará, tarará. Então, a gente tem 2 pontos do travessão. Então, vamos lá. Os 2 pontos, ele vai marcar, ele vai dizer que em seguida vamos ter uma fala de um personagem, tá bom? Os 2 pontos é usado aí para marcar a iniciação, a introdução da fala de um personagem. E o travessão significa a fala do personagem em si. Então, as falas dos personagens aí estão marcadas pelo travessão. Tudo bem? Então, gente, essa é a primeira parte da nossa aula. A gente já fez a correção dessas atividades e vamos para a segunda parte da aula, em que a gente vai falar dos elementos da narrativa e também no mito. Então, fica ligado aí. Então, pessoal, vamos chegando aqui para a segunda parte da nossa aula de hoje. E nessa segunda parte, galera, a gente vai falar um pouco sobre os elementos da narrativa, que a gente viu que os mitos são narrativas, né, são histórias, e por isso a gente vai falar de alguns elementos dessa narrativa. Primeiro elemento, toda narração tem que ter um narrador. E o narrador é aquele que conta a história. E a gente vai ver que existem 2 tipos básicos de narrador. Tem o narrador em primeira pessoa, que fala eu, né? Eu é a primeira pessoa. E em terceira pessoa já é o ele ou eles, né? E a gente vai ver que o narrador em primeira pessoa é aquele que participa da história, aquele que conta algo que aconteceu com ele, né? E por isso ele é chamado de narrador personagem. O narrador em terceira pessoa é aquele que não faz parte da história, ele não participa da história. E existem 2 tipos. A gente tem o narrador observador, que é aquele que age como testemunha, mas não participa da história, ele só observa os fatos de longe e conta. E a gente tem o narrador onisciente, ele também não participa da história, mas o narrador onisciente, por que é onisciente? Onisciente significa aquele que sabe de tudo. Então, o narrador onisciente é aquele que, além de observar o que acontece na história, ele sabe o íntimo dos personagens, o que o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo. Ele também conhece o íntimo de todos os personagens descritos e opina e influencia o leitor. Ele dá opiniões sobre a história, sobre o que está acontecendo, e ele sabe o que o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo. Então, aí, em terceira pessoa, a gente tem o narrador observador e a gente tem o narrador onisciente. Outro elemento da narração
é os personagens, né, gente? Não dá para ter uma história sem que haja narrador e sem que haja o personagem. Os personagens são todos aqueles que participam da história. E a gente vai ver aqui que os personagens classificam-se de acordo com as seguintes funções. A gente tem um personagem protagonista, que é aquele personagem principal, a qual a história gira em torno dele. A gente tem um coprotagonista, que ele está sempre do lado do protagonista, ele também é chamado de coadjuvante. A gente tem um antagonista. O antagonista é o famoso vilão da história, né? É aquele que traz um obstáculo para o protagonista. Esse antagonista pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma instituição, alguma coisa que aconteça que seja contrária ao protagonista, ou seja, os vilões. O coadjuvante é o personagem que ele tem uma importância secundária. É aquela segunda pessoa mais importante da história. Ele não é o principal. E ele também não é o co-protagonista. Ele não está sempre do lado do protagonista. Ele aparece aí uma vez ou outra, mas ele tem uma certa importância. E a gente tem um figurante. O figurante é aquele personagem que aparece uma vez, assim, que ele não tem nenhuma importância para a história. Ele não tem ligação direta com o protagonista, com nenhum. São pessoas que estão lá só mesmo para entregar o cenário, que não tem muita importância assim na história. Espaço, outro elemento da narrativa. O espaço é o cenário onde as personagens atuam e os acontecimentos da história se passam. O espaço também é chamado de ambiente. Então, o espaço é o lugar em que acontecem os fatos, né? Qual é esse cenário? Uma cidade? É o quê? Uma fábrica, uma floresta? Enfim, é uma casa. É o cenário que vai acontecer as coisas. A gente chama de espaço. O tempo, galera. O tempo. Tempo na narrativa. O tempo é a ordem temporal dos acontecimentos. Então, o tempo é a ordem dos fatos, né? A sequência dos fatos. E a gente pode ter dois tipos de tempo. A gente tem um tempo cronológico, é aquele tempo do relógio, né? Significa que os acontecimentos na história estão apresentados na ordem certa que ocorreu, né? Primeiro aconteceu uma coisa, depois outra. Ele está na ordem certa. O tempo psicológico é aquele que segue pensamentos ou lembranças das personagens. Não tem começo, nem meio, nem fim definido. O tempo é de acordo com o que o narrador lembra ou com o que o personagem está lembrando. Não vai ser necessariamente na ordem correta, pode ser em ordem aleatória. Outro elemento importante na narrativa é o enredo. O enredo nada mais é do que a história em si. O enredo é tudo que acontece na história. E aí o enredo segue essa estrutura. O enredo começa com uma situação inicial, ele vai apresentar os personagens, vai dizer como é que é a história. Depois, na situação inicial, o personagem principal vai viver um conflito. Algum problema vai acontecer na história. Depois a gente tem um clímax. O clímax é o ponto ápice da história. É aquele momento de tensão, é aquele momento decisivo de o que vai acontecer. O personagem vai morrer, o personagem vai viver, o que o personagem vai fazer. A gente tem depois a solução do conflito, que é quando aí o personagem principal resolve o problema. E a gente vai, depois que ele resolve o problema, ele vai ter aí o desfecho, né? Vai então encerrar a narrativa. Só voltando aqui. Então a gente tem situação inicial, conflito, clímax, solução do conflito e o desfecho. Basicamente o enredo vai seguir esse formato. E, gente, só para encerrar a nossa aula de hoje, então, sobre os elementos da narrativa, você vai fazer a atividade da página 116 até a página 119 do seu livro. 116 até a página 119. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!